Muito bem. Então, eu vou iniciar aqui a atividade fazendo uma breve contextualização. Logo em seguida, eu passo a palavra à Lilian, à Juliana, que vai fazer uma oração, e em seguida ao Frei Vicente. E eu inicio dando boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Semana Catequética 2023, do setor 1 da Arquidiocese de Brasília. Como todos sabem, a Lilian até já fez alguns comentários, né, anteriores. Essa atividade já é tradicional em nossa arquidiocese, é realizada todo ano, antes do início das atividades da catequese, tanto de primeira Eucaristia e Crisma. O público-alvo são os catequistas do setor. Esse ano a gente vai ter 4 dias de formação online, que vai ser finalizada na sexta-feira, com uma atividade presencial. A nossa coordenadora do setor 1, que é a Lilian Volpato, da Paróquia Santo Antônio, vai trazer mais detalhes e alguns comentários logo a seguir. Então, serão 4 encontros online, de segunda a quinta, sempre das 8 às 9h30. Tentaremos ser pontual, tanto no início quanto no término. E o link de acesso e a senha na plataforma Zoom vai ser sempre o mesmo. Então, não há mudança de link, nem login e senha nos dias a seguir, é o mesmo de hoje. Bom, algumas informações de ordem prática, tendo visto que a gente está aqui nesse formato online, né? Aí já disse que os nossos encontros estão sendo gravados, e pedimos encarecidamente que deixem os seus microfones mutados, né? Porque assim não vamos ouvir melhor o Frei Vicente e não vamos ter outros ruídos. Aqueles que quiserem fazer perguntas, o Frei Vicente já nos colocou que ele gosta de interação, pode interromper durante sua fala, pode interromper ou fazendo a pergunta com a voz, ou pelo chat, que a gente lê aqui e passa para o Frei Vicente, mas também nós vamos ter uns 20 minutos finais para perguntas e respostas, para a gente ficar um pouco mais à vontade. Bem, eu me chamo Gisele, eu sou catequista de Crisma Jovem há 8 anos, na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, e também faço parte do movimento Reino Christi. Aproveito a oportunidade para agradecer a Lilian o convite de estar aqui com vocês hoje, moderando essa atividade. E antes de iniciar, então, a nossa formação e passar a palavra para o Frei Vicente, eu vou convidar a Lilian para fazer algumas breves palavras de contextualização da atividade. Em seguida, vamos passar a palavra para a Juliana, catequista e coordenadora da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, que vai conduzir um momento de oração conosco. E, por fim, a gente passa a palavra para o Frei Vicente. Lilian, a palavra é sua. Boa noite. Eu queria dizer que eu não coordenei esse setor sozinha. Junto comigo tem a Ana Cláudia, há tantos anos, né, Ana? Junto dessa e pensando nessa semana catequética para vocês, né? Tá me ouvindo que eu estava saindo da catequese. Estou aqui no caixa, lá Deus. em casa. Abre lá, Natália. Agora que eu cheguei, menina. Aí ainda trouxe o catequista junto, né? Pra gente participar. Parte. Esse mundo atribulado, né? Mas tudo para Deus vale a pena. Eu! Então, com certeza. Sou eu! Sim. Sejam bem-vindos, então. E esse momento é pensado numa formação aos catequistas, né? E numa interação também dos catequistas do nosso setor. E é um prazer imenso contar com vocês neste momento. Isso. Já falamos sobre a semana catequética aí, né? A gente caminha com a arquidiocese, com o tema que eles definiram. E vamos em frente. Essa semana toda estaremos juntos. Obrigada, Lilian. Obrigada, Ana Cláudia, por estar aí conectado conosco também. Ana Cláudia, como a Lilian colocou, né, coordenadora do nosso setor também. Vou passar a palavra para a Juliana Cunha. Ju, por favor, se apresente, e a Juliana vai conduzir esse primeiro momento, que é uma oração com todos nós. Ju. Obrigada, Adri. Boa noite a todos. Para quem chegou depois, sou Juliana, da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, coordenadora da Eucaristia. Eu começo aqui minha fala dizendo que é uma alegria poder estar aqui, e um desafio enorme substituir a Gláucia, que é a coordenadora da Crisma. Então, eu gostaria de brevemente lembrar
algo que nos toca muito, que é a parábola dos servos inúteis, que é verdadeiramente a nossa condição aqui enquanto catequistas, enquanto coordenadores, né? Somos servos inúteis, servos dispensáveis. Não é o Senhor quem precisa de nós, somos nós quem precisamos dele. Né? Sem Deus nós estaríamos perdidos, mas o contrário não é verdadeiro. Então, realmente, a nossa condição de servos inúteis deve ser a nossa inclinação e somos totalmente dependentes de Deus, né? Em tudo que fazemos. Então, eu gostaria de convocar-nos a rezarmos um Pai Nosso e uma Ave Maria, pedindo a Deus e a Nossa Senhora que abençoe essa semana catequética, que seja muito frutuosa, que tudo seja convertido para a maior honra e glória de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Obrigada, Gi. Devolvo a palavra. Muito obrigada, Juliana. Vamos, então, fazer a nossa distinção e a nossa apresentação aqui ao nosso palestrante da nossa primeira noite, o Frei Vicente de Paula Maciel. Uma honra ter o senhor aqui conosco, Frei Vicente. Vou apresentá-lo brevemente e passo a palavra ao senhor. Fique à vontade. Tá bem, Frei Vicente de Paula Maciel é da Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Fez o seu postulantado em São Paulo, o seu noviciado em Pernambuco. É licenciado, tem licenciatura em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília e bacharelado em Teologia pelo Instituto Teológico de São Paulo. Frei Vicente, passo a palavra para o senhor. Teremos até aproximadamente às 9h10 para ouvi-lo. O senhor fique à vontade. E vamos deixar, então, uns 20 minutos finais para perguntas e respostas. Por uns 5, 10 minutos antes, eu aviso o senhor, tá bem? A palavra é sua, Frei Vicente. Muito obrigada. Querido catequista, querida catequista que está conosco esta noite, eu convido você para comigo saudar a Trindade. Em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Estamos aqui, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor. A graça comigo. A graça de Cristo, o amor de Deus Pai e a união do Espírito Santo conosco. Amém. De novo. A graça de Cristo, o amor de Deus Pai e a união do Espírito Santo conosco. Amém. Bendito seja Deus que nos reuniu nesta noite linda. Comigo. Bendito seja Deus que nos reuniu nesta noite linda. Meu irmão, minha irmã, agradeço a todos vocês pela atenção já aí me acompanhando. Agradeço a minha querida catequista Cláudia, de Brasília, que me convidou. Enfim, que ninguém fique sem a minha gratidão por estar falando para vocês. Para mim é uma missão importante. O tema de hoje é um livro.
é sobre a vocação, falar sobre a vocação. Mas foi me pedido também que fizesse um enfoque sobre a missão. Como o tema final vai ser vocação é missão, eu pus hoje vocação e missão. Vocação e missão, fazendo um enfoque da missão, um enfoque prático. Então, Eret, reza aí. Explicando como eu já trabalhei na missão, na prática, tá bom? Então, vamos lá. O capítulo hoje, vocação, ele é dividido em 4 partes, que eu chamo de um olhar vocacional, inspirado, enfocado no Vaticano II, um olhar vocacional no documento de Aparecida, um olhar vocacional em Maria, a discípula, a primeira catequista, e um olhar vocacional do Papa Francisco. Então, vamos lá desmembrar, destrinchar um pouco esses olhares vocacionais. Vocação e missão, corações ardentes, pés a caminho. Vocação é o tema de hoje, pois corações ardentes, pés a caminho é o lema. Lembremos que o tema é algo que tem um enfoque bem preciso e o tema é algo abrangente. Corações ardentes, pés a caminho. Este ano vocacional nos convida, querido catequista, a aprofundar o tema vocação, como graça e missão. É o tema geral. Toda pastoral, toda formação, assim nos coloca o documento, toda espiritualidade, ela é vocacional, pois o fundamento de toda a vocação é o batismo. Relembremos que o último ano vocacional pode ter sido há bem anos, o tempo foi batismo. Só assim conseguiremos despertar vocações para que a igreja seja, de fato, missionária. É preciso também acompanhar as vocações. Pensemos nisso. Toda pastoral, a catequese também, toda formação, toda espiritualidade é vocacional. Esta visão é uma visão bastante ampla, por isso, muito bem-vinda aos nossos corações, ao nosso conhecimento, para que a gente não fique pensando em vocação só como vocação específica, casar, ser religioso ou sacerdote. É mais do que isso. Toda pastoral é vocacional. Toda pastoral, e sendo vocacional, ela é também missão. É uma missão. Só assim, fazendo de toda a pastoral, da formação, da espiritualidade, só assim, vendo a missão, é que nós conseguiremos despertar vocações para que a igreja seja, de fato, missionária. Aí eu estou falando da missão, não só do religioso, do padre, do papa, dos bispos, estou falando na sua missão também, querido catequista, porque através de você conseguiremos chegar a todas as pessoas, através de você e de todos os movimentos da igreja, serviços e pastorais, todos se entendendo e assumindo-se como vocação, e vocação é missão, conseguiremos chegar a todos, inclusive chegar às periferias existenciais. Pessoas tristes, abatidas, pessoas sem motivação para a vida e também periferias geográficas, né? Quantas periferias geográficas nós temos nas nossas paróquias? Quantas periferias existenciais nós temos nas nossas paróquias?
pessoas idosas desamparadas, juventude desamparada, tudo isso aí são periferias que a igreja só vai conseguir chegar, e ela quer chegar através de você que é a igreja, você que é catequista, você que participa de um movimento, de uma pastoral ou de um serviço na igreja. Quando nós entendemos a igreja como a missão, com tudo isso, aí sim, e sairmos a serviço em missão, nós conseguiríamos chegar a todos, tá bom? Vamos pensar, por falar em missão, pensemos, reflitamos um pouco sobre os discípulos de Emaús. Lucas 24, 13 a 35. Isso está também no nosso livro, nosso pequeno manual. A origem de toda a vocação está em um encontro genuíno com o Senhor. Está no encontro de uma experiência pessoal com o Senhor. Por isso eu lhe dirijo a você com muito carinho agora, querido catequista. Querida catequista, nós precisamos ter esse encontro genuíno com o Senhor, essa experiência genuína com o Senhor e cultivá-la a cada dia, através da oração pessoal, através da oração institucional, as santas missas, o terço, as novenas, e muitos outros momentos que a gente pode ir pensando em oração institucional, mas, sobretudo, não podemos deixar, não podemos esquecer a oração pessoal. A oração pessoal nos ajuda a ter sede da oração comunitária, oração institucional. E a oração institucional só também é pouco. Nos leva a ter sede de ter um encontro pessoal com Deus na oração comunitária. Todos os cristãos precisam disso, mas o sacerdote, o catequista, a catequista ainda mais precisa de ter esse encontro pessoal com Deus. Somos chamados, pois, a ser povo de Deus, discípulos e discípulas missionárias, e a servir com alegria. Quando falo em servir com alegria, nós não podemos deixar de reconhecer que isto é uma influência maravilhosa do Papa Francisco. Servir com alegria. Os monges, antes do cristianismo, já havia monges, e eles falavam assim, que um monge triste é um triste monge. Antes de Jesus, um monge triste é um triste monge. Depois, parafrasearam que um triste monge é um triste monge, um monge triste é um triste monge, para aplicar aos cristãos, e disse, um santo dizia, um cristão triste é um triste cristão. Precisamos ser discípulos e discípulas missionárias e servir com alegria. Meus irmãos, quero aprofundar um pouquinho mais essa questão dos discípulos de Emaús, dessa experiência pessoal com o Senhor. 2 homens caminhavam após a morte de Jesus, após a paixão e morte de Jesus, sem acreditar na ressurreição, deixou o grupo, deixou a comunidade, ia para Emaús, a uns 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho conversavam tristemente, com os olhos marejados ou merejados sobre o que tinha acontecido ali. E um estranho se colocou no meio deles e começou a conversar com eles. E eles falaram, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Ele, não, o que foi? Eles foram explicando. E esse homem estranho foi lhes recordando as Sagradas Escrituras, o Velho Testamento, e o coração deles foi ardendo. E o homem foi com eles caminhando. Num dado momento, chegaram em casa e o estranho fez que ia à frente, mas eles o convidaram, ele chegou. E à mesa, ao partir do pão, eles reconheceram o ressuscitado, mas ele, pela fé,
ele desapareceu. Então, tiveram uma experiência profunda com Jesus. Quando caminhavam para Emaús, ainda era dia, mas tudo era trevas para eles. Quando descobriram Jesus, quando descobriram que eram Jesus, tiveram uma experiência com Jesus, ao partir do pão, aí os olhos deles se abriram e voltaram à noite para Jerusalém. Caminharam mais 11 quilômetros para chegar lá e dizer, encontrando o Senhor, ele ressuscitou. E lá encontraram os discípulos reunidos e todos já sabiam, ele ressuscitou verdadeiramente. Pensemos nisso. Não podemos deixar a comunidade por problema algum. No passado dizia assim, fora da igreja não há salvação. Hoje já não podemos dizer isso aí. Não é verdade que fora da igreja não há salvação. Mas podemos dizer assim, fora da comunidade não há salvação. Começa pela comunidade, família, pai, mães, filhos. Não podemos abandonar nossa família de sangue. Não podemos nem devemos abandonar a nossa comunidade paroquial. Há outras comunidades importantes na nossa vida, mas a comunidade família e a comunidade paroquial, a comunidade cristã, precisamos ter muito carinho para com ela. Então, feito esse enfoque sobre o discípulo de Emaús, pensamos nessa experiência do Senhor em nossa vida, como catequistas. Vamos passar para o slide seguinte. Chamados a ser povo de Deus, é um enfoque sobre a vocação a partir do Vaticano II, como já anunciei. O Concílio nos convidou a repensar a nossa relação com o mundo. Somos povo de Deus no caminho rumo à salvação. A Igreja é de Cristo, instrumento da íntima união com Deus e da unidade com todo o gênero humano. Dar resposta a esse chamado é abrir caminho no coração para buscar a perfeita caridade. Reflitamos um pouco sobre esse texto. Somos povo de Deus a caminho rumo da salvação. O conceito no Velho Testamento sempre se chamou de um povo de Deus. Mas é verdade que por muitos séculos não era chamado povo de Deus. Esse conceito de igreja como povo de Deus custou a passar, acho que eu não sei, houve muita discussão, houve muita polêmica e com muita dificuldade passou o conceito que a igreja é povo de Deus no caminho rumo à salvação. Olha, e não pensemos agora só nos batizados e que são católicos. Todo o povo foi resgatado por Jesus. Ele derramou seu sangue por todas as pessoas. Olha que maravilha. Portanto, a Igreja de Cristo, ela abrange todo o povo, não necessariamente cristão, todo o povo que foi resgatado, todo o povo que vive a alegria, que como os anjos cantavam a Deus, davam glória a Deus nas alturas, e paz a Deus de boa vontade, toda pessoa de boa vontade, que é boa, que faz o bem, está fazendo a vontade de Deus. Que oxalá fosse ela cristã católica, oxalá fosse ela de alguma denominação cristã, maravilha. Mas se alguém não o é, não quer, não conhece, não devemos desesperar, porque a salvação é mais abrangente. Aliás, há teólogos que falam assim, Cristo não fundou a igreja. Cristo não veio fundar a igreja. Cristo veio fundar o reino dos céus. Ele estabeleceu o reino.
E a igreja é para levar o reino, apresentar o reino, ajudar o reino a ser uma presença viva no meio do mundo que nós vivemos. Isso não é fácil. Por isso, há muitas igrejas, e todas elas procuram o seu modo, precisamos acreditar nisso, ao seu modo, estabelecer o reino de Deus nesse mundo a partir do segmento de Jesus. Somos povo de Deus no caminho rumo à salvação. Não sou povo cristão católico. Também, eu diria, inclusive, porque é o povo mais antigo, o povo católico, cristão católico, é o mais antigo. É a partir de nós, católicos, que surgiram outras denominações cristãs se valendo de toda a nosso conhecimento teológico, que eles nem discutiram, porque Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade. Muito bem. Dar resposta a esse chamado de Deus, a vocação, é abrir caminho no próprio coração para buscar a perfeita caridade. Perfeito é só Jesus, mas abrindo esse caminho, dando essa resposta vocacional, nós estamos colaborando com Cristo hoje, para que o reino seja presente no mundo inteiro. Vamos ao próximo slide. E se quiserem fazer uma pausa para uma interação, será bem-vinda. Chamado a ser povo de Deus, o grande dom da vocação é a alegria de poder edificar o próximo, o ser o próximo, o caminho da fé e da caridade. Já dizia o Concílio Vaticano II, o grande dom da vocação é a alegria de poder edificar o próximo, a caminho da fé e da caridade. Jesus Cristo é o nosso modelo perfeito de caridade, de missionário. Este é o caminho de santidade proposto pelo próprio Jesus, para todos e para cada um. Por algumas vezes, Jesus se apresentou no caminho para Jerusalém, falou que ia ser crucificado, ia morrer, ia ressuscitar. Este é o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é descer o Monte Tabor e seguir para Jerusalém, e ele o fez na alegria. Não houve tristeza na vida de Jesus, não houve choramingar. A vocação do Concílio Vaticano II consiste em um dom que é ser santo. Dom e compromisso. E o compromisso é cooperar com a vontade divina para o bem de todos. Jesus Cristo oferece a todos o Espírito Santo para fazer abrir os corações e responder à suprema vocação, que é a vocação a ser santo como o Pai Celeste Santo. Faz arder o coração, como fez com os discípulos de Emaús. Isto é, na mesa da palavra. Temos na Santa Missa essas duas partes, ou grandes partes, mesa da palavra e mesa da Eucaristia. Na mesa da palavra, acolhendo a palavra de Deus, o nosso coração arde de gratidão, arde de alegria, arde de arrependimento, deseja mudar de vida, e vem então a nós a alegria da salvação, e isto é acolher a suprema vocação, que é a vocação à santidade. Vocação no Concílio Vaticano II, pois, consiste então em dom e compromisso. Dom, que é a santidade dada por Deus, e compromisso, que se assume. Se eu sou grato pela bondade de Deus, sou grato por tudo que Deus deu, sou grato pela santidade que isso já me santificou, então eu assumo o compromisso para que outros conheçam Jesus e o façam principalmente pelo testemunho.
O poeta já nos ensinou há tanto tempo, né? Que as palavras podem comover, mas o testemunho, o exemplo, arrasta. Prosseguindo, refletamos um pouco sobre a vocação em Aparecida. E aí eu queria dar uma palavra também, pontuando um pouco a questão discípulos missionários. Veja bem, não é discípulos e missionários. Podemos dizer assim, discípulos e discípulas missionários. Por que discípulos missionários e não e missionários? É uma elaboração teológica de Aparecida que ficou e veio num tempo muito interessante. Discípulo missionário, porque se é discípulo, é também missionário. E se é missionário, volta a ser discípulo. Discípulo é aquele que está na escola de Jesus. Eu, Frei Vicente, 33 anos de padre, estou, sim, sempre na escola de Jesus. Sou discípulo de Jesus e saio em missão a cada dia. Na Eucaristia, na visita aos pobres, na catequese. Mas volto a Jesus. Isso se dá na prática, na missão paroquial. Quando a gente sai para a missão, a gente é enviado, a gente primeiro procura aprender, é enviado, aí na prática sou missionário, e após a missão eu volto novamente a Jesus. Inclusive, os missionários que vão para fazer missão a cada dia, ou periodicamente, é importante ir fazer a missão e voltar, reunirem-se todos os missionários e partilharem como foi a missão naquele dia. Enriquece muito a pessoa. Muito bem, prossigamos. Frei Vicente, Oi. Desculpe Oi. interromper o senhor, mas o senhor falou que gostaria de interagir. Tem uma pergunta aqui no chat. Pode fazer. Tá certo, é a respeito do slide anterior, e quando o senhor falou que Jesus não veio para fundar a igreja, mas veio para fundar o reino de Deus. Aí tem uma solicitação aqui. Frei Vicente, por favor, explique melhor essa frase. Jesus não veio para fundar a igreja, mas para fundar o reino de Deus. Certinho. Olha, Jesus Cristo, de fato, ele chamou Pedro e os demais discípulos, ele chamou-os para segui-lo, deu a sua formação a eles, não é mesmo? Depois ele morreu. Aí, a partir de então, eles organizaram. A igreja é uma organização, enquanto uma instituição terrena, ela é uma organização humana. Hoje, atualmente, tem um Papa, que nós acreditamos de fato que a eleição é inspirada pelo Espírito Santo, mas há esse arcabouço humano, e naquele tempo também houve. Então, mas a preocupação de Jesus era de fato com o reino e não com a igreja. A igreja é uma necessidade humana nossa de nos organizarmos, ter um Pedro, ter discípulos, repor Judas que perdeu-se, os primeiros diáconos, depois os padres. Está percebendo que aí nós podemos sim acreditar na unção, na inspiração do Espírito Santo, mas nós não podemos atribuir a Jesus que ele está fazendo isso. Isso são coisas humanas. Um trabalho humano que é feito, uma organização humana, e assim como continua hoje. A igreja tem o poder e deve criar, instituir quantas pastorais e ministérios for preciso para que o evangelho chegue a todos. Por exemplo, o Papa Francisco, não faz muito tempo, que ele instituiu, ele reconheceu a catequese como um ministério. E colocou também a possibilidade. As mulheres podem receber
o ministério de acolitato e de leitorado. Está percebendo que isso não existia? E houve muitas pessoas na igreja, conheço, que contrapôs a isso. Padres achou um absurdo esta abertura do Papa por transformar a catequese em um ministério e acolher a mulher para o acolitato e para o leitorado. Tá bom? Eu creio que ficou, eu não quero negar, eu quero colocar que o reino de Deus é mais importante do que a igreja. Inclusive, um dia não vai ter igrejas mais, não é mesmo? Quando Jesus voltar, lá no céu não precisa ter igreja, mas lá no céu vai ter um reino pleno, o dia que todos assumiram o seu lugar que Jesus preparou para eles lá. Tá bom? Muito obrigada, Frei Vicente. Tá bom? Mas faça a pergunta assim, prosseguindo no nosso slide da vocação em Aparecida. Somos o corpo místico de Cristo para a salvação da humanidade. O amor gera a vida nos corações. Olha, você, meu querido, minha querida, e eu, somos este corpo místico de Cristo. Para quê? Para a salvação da humanidade. Deus vem na direção da pessoa amada, mas através, via alguém. Ele poderia vir virtualmente, vir pela fé, fazer-nos sentir, mas assim como o Pai, ao enviar o seu Filho ao mundo, quis que ele se encarnasse e não viesse de outra maneira, para quê? Para que a pessoa humana pudesse entendê-lo. Se ele viesse de uma maneira misteriosa, não iríamos entender. Mas veio como homem, cantou, sofreu, apanhou, tomou tapa, deu chicotadas também no tempo, não é mesmo? Tomou tapa na cara, porque me bates. Se eu fiz errado, fala. Se eu não fiz, porque me bate. Então, sofreu e assim ele pôde nos transmitir a bondade e a misericórdia do Pai, que só fomos entender, os apóstolos só entenderam depois da sua ressurreição. E hoje nós podemos, pela fé, pela comunhão íntima com Jesus, vivenciar a ressurreição e agradecer a Deus, porque Ele continua nos mandando pessoas para que nós possamos compreender o seu amor. Deus vem na direção da pessoa amada, mas precisa que alguém seja instrumento dessa comunicação de Deus. Precisamos ser acompanhados na nossa vocação. Acompanhados, e precisamos também acompanhar os vocacionados. No caso, eu diria, a criança na catequese, o adolescente, o jovem, é um vocacionado à vida cristã madura. E ele precisa ser acompanhado para que possa ir descobrindo Jesus. Acompanhado, passando para ele a doutrina, mas, sobretudo, passando para ele um testemunho de vida, mostrando para ele, como ensinava o Papa Bento, que Jesus não é uma doutrina, Jesus não é uma teologia, Jesus é uma pessoa, e essa pessoa, eu preciso ter intimidade com ela, preciso de aproximar dela pela fé e assim passar para a criança antes que passe doutrinas importantes, a doutrina fria, passar para ele esse conhecimento de Jesus, Jesus que te ama, que te perdoa, que te salvou, que te salva. Somos sempre discípulos missionários no segmento de Jesus. Repito, discípulo para ser missionário, e sendo missionário, voltamos a ser discípulo. Também o jovem, a criança na catequese, precisa aprender isso. Ele precisa assim ser durante a vida e saber que eu também sou assim. Você, meu catequista, minha querida catequista, também é assim. Maria é o modelo humano mais perfeito
de vocação. Disse sim a Deus, abraçou seu filho com toda a humanidade do filho, e com a sua também, abraçou o projeto de Deus, que abrange toda a humanidade, repito, a caminho da salvação. O projeto de Deus é para todos, para toda a humanidade. O seu filho veio ao mundo para salvar a todos. E eu repito, a todos ele salvou. Agora, o acolher a salvação é uma outra etapa. E nós não podemos julgar a pessoa que não vai a uma igreja ou não segue a doutrina cristã. Não podemos julgá-lo que ele está perdido ou que ele está no inferno, porque ele não cultua Jesus a partir da doutrina. Temos que saber. É muito bom que eu faça. É bom que ninguém deixe de conhecer Jesus. Mas tem pessoas que não conhecem Jesus como nós conhecemos. Mas ama o seu próximo. É incapaz de fazer o mal. Como um Dalai Lama, por exemplo, que dizia, admirava muito a Cristo, mas não aos cristãos, né? Então, precisamos, sim, conhecer Cristo, mas não podemos julgar que quem conhece Cristo necessariamente está salvo, e quem não conhece não está salvo, porque nós somos salvos, já somos salvos, e esta salvação, vamos ao encontro dela sempre, como Jesus vem ao encontro da pessoa amada, que é cada um de nós, que é todas as pessoas. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas pelo testemunho, pelo anúncio, para que eles também conheçam a Jesus. Vamos no próximo, que é o amor de Deus no princípio e no fim de todo chamado. O chamado de Deus tem por sua origem no amor trinitário, que nos convida a participar da vida de Deus, ou da vida da Trindade. Em toda a história da salvação, podemos ver que Deus é Ele que toma a iniciativa de ver, escutar e agir na vida de cada pessoa. Eu vi a opressão do meu povo, eu escutei o seu clamor e eu desci para ver, para agir. Assim está lá no livro do Êxodo. Jesus Cristo é Ele a plenitude do amor do Pai para o mundo inteiro. Somos chamados a redescobrir hoje a beleza e a alegria de sermos cristãos e mostrar a capacidade da igreja para promover e formar discípulos missionários que respondam à vocação. Somos chamados a resplandecer no mundo a imagem do Cristo, o novo Adão, e anunciar com o testemunho da própria vida a vida doada, partida e repartida. Assim como Jesus doou a vida, partiu e se repartiu, assim também nós, no seguimento de Jesus, na nossa pastoral, na nossa catequese, no exercício da nossa vocação, seguindo Jesus, também vamos testemunhar o novo Adão que é Jesus pela doação da nossa vida. E a doação da vida de Jesus foi na cruz, a doação da sua vida, da minha vida, está se dando como uma vela. A cada dia, gastamos a nossa energia trabalhando, cuidando dos filhos, cuidando dos pais, enfim, produzindo alguma coisa para o outro, para o mundo, e também não esquecendo da dimensão espiritual. Uma coisa e outra anda junto, preocupando-se sempre com o outro. Somos chamados a redescobrir a beleza e a alegria
repito, de sermos cristãos. Nesta peregrinação, somos todos amor, serviço. Na peregrinação, no ser discípulo, missionário, nós somos amor, serviço. A vocação, resposta do amor. Só quem reconhece a Deus, reconhece a realidade e pode responder de modo adequado e realmente humano. Isso é uma frase de Bento. Quem reconhece a Deus, conhece a realidade e pode responder de modo adequado ao chamado, à sua vocação. É preciso conhecer Deus e a realidade. E muitas vezes em nós há um período da dicotomia. Eu conheço Deus, mas a minha realidade eu não conheço. A minha realidade humana e as fraquezas, e a realidade do ser humano que me cerca. É preciso pôr os pés no chão. Partindo do amor infinito de Deus, que se desenvolve o verdadeiro discípulo missionário em meio a toda a humanidade. Essa é uma resposta de amor, gratidão, ou amor e gratidão. Fomos chamados e nos tornamos convocadores para seguir Jesus. Isto é fazer resplandecer o dom do chamado que recebemos. Seguir Jesus e chamar outros para seguir Jesus. Nós falamos lá atrás da questão da vocação. Tudo é vocação. E o centro, a base é o batismo. A igreja, em seus discípulos missionários, é chamada a servir na caridade todos os seres humanos. Gostaria de enfatizar isso aí. Todos os seres humanos. Não só os cristãos católicos, não. É chamada todos os seres humanos. Pela caridade, pela oração. Observe que nas missas nós rezamos por todos os falecidos. Todos os formulários, todas as liturgias eucarísticas, rezamos por todos os falecidos. Nem sempre toda a liturgia eucarística rezamos, por exemplo, pelos mártires. Mas em toda ela rezamos por todos os mortos, todos os falecidos. E essa oração é importante, sim. E, sobretudo, rezar por eles enquanto estão vivos. Em toda a missa hoje, o que é a Eucaristia? É o sacrifício de Cristo, que não pode ser acrescentado mais nada daquele sacrifício que ele fez na última ceia. Ou melhor, na cruz. Mas o que há de novo na Eucaristia é que na Eucaristia eu acrescento algo, eu me ofereço a mim. E você se oferece a si. Por aí nós podemos ver que em cada Eucaristia se acrescenta muita coisa maravilhosa, que é o meu sofrimento, a minha dor, o meu desaponto, as dores que vivo, as traições que todos os filhos sofro, tudo isso eu ofereço a Deus e tem valor. E isso acrescenta-se ao banco de graças, como reza a oração da Mãe Rainha, né? Ao banco de graças, e a igreja abre esse banco de graças e distribui indulgências parciais e plenária a partir desse banco de graça, que é o sacrifício do próprio Jesus, que é inesgotável, e o sacrifício de cada um de nós que se junta a ele conscientemente na Eucaristia. Eu disse conscientemente, mas não nego também que quem não faz conscientemente, isso não é perdido, porque Deus acolhe tudo aquilo que é bom.
tudo que é bom, que é amor, resplandece e reflete o próprio Deus e dirige-se para Deus. Jesus respondeu ao chamado, fazendo cada pessoa a sua morada. Assim ele respondeu ao chamado do Pai. E ele se fez também morada de todos os homens e mulheres, irmãos e irmãs, e nos propõe perder a vida para ganhá-la. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhar a vida eterna. É o que nos ensinou nesse domingo o Evangelho, né? Sobre a cruz, né? Tomar a cruz de cada dia e me seguir. Quem quer me seguir é chamado a deixar a cruz de cada dia e me seguir. E eu comentava isso, fazendo o segundo enfoque. Há muitas cruzes, mas a cruz que nós devemos deixar a cada dia é a cruz íntima nossa, da nossa condição humana, pessoal, pecadora. Como dizia São Paulo, eu não faço o que quero, mas faço o que não quero. Ele não queria pecar, mas pecava. Então, é importante a gente... A renúncia da cruz não é o cônjuge que não presta, que não é bom, não é o filho. Não é o filho pensar que a mãe é a minha cruz, para pensar a minha cruz que eu tenho que levar até o fim. É da minha condição humana, pecadora. Gostaria de ser mais santo, mas muitas vezes eu, presente, me vejo nos pecados de décadas atrás. Eu creio que você, meu catequista querido, minha querida catequista, também vê dessa maneira. Deixa eu ver aqui, olha. Bom, continuando, fomos chamados e nos tornamos vocacionados, convocadores para seguir Jesus. Jesus respondeu ao chamado, fazendo morada. A igreja em seus discípulos missionários é chamada a servir na caridade todos os seres humanos. Esse é um dos que vai ter um pouco mais. Com Cristo, aí, né? É o 9, né? Com Cristo, uma vida que se torna eucarística. Cristo, uma vida que se torna eucarística. Quando eu bati o olho nessa, tornar a vida eucarística, gostei muito do tema, é bastante conhecido da igreja, em outros documentos, mas eu diria também uma vida crística, porque a Eucaristia nos torna semelhantes ao próprio Cristo. A Eucaristia, mas não só a Eucaristia enquanto sacramento, a palavra, tantas outras coisas nos cristifica, mas a Eucaristia, sim, para nós católicos, ela nos torna cada vez mais crísticos. Mas aqueles que não são católicos também se tornam crísticos, não pela Eucaristia enquanto sacramento, mas pelo Cristo, que é pão da vida eterna. Seguindo Jesus, é que realizamos nossa missão. Ser igreja peregrina no amor, servindo a toda a humanidade. Uma igreja que vai à periferia da própria existência, do mundo, do ser, sendo compaixão e misericórdia para as ovelhas que vagueiam sem pastor. A igreja, e a igreja que eu estou falando agora aqui, agora é cada pessoa humana.
esse templo humano onde Jesus mora, onde Jesus vive, precisa ser de compaixão e misericórdia para com as ovelhas que vagueiam sem pastor. As ovelhas não estão ao alcance do sacerdote, ou do papa e dos bispos, mas estão ao alcance de você, que é cristão, que é cristã, sobretudo catequista. Assim foi Cristo, sendo rico, se fez pobre, ensinando-nos o caminho da vocação de discípulos missionários. Viver a vocação a partir da humanidade de Cristo é a única maneira plena de realização humana. Viver a vocação a partir da humanidade de Cristo, não a partir da divindade. Quem seríamos nós, não é mesmo? Mas a partir da humanidade de Cristo, aquele que serviu, aquele que foi confundido muitas vezes como uma pessoa qualquer, aquele que às vezes é aclamado como um grande profeta, mas depois o próprio Pedro diz que Jesus é o Messias, aí depois fala para ele, você de maneira alguma, quando ele fala que vai sofrer muito e morrer, de maneira alguma vai acontecer isso. E Jesus diz para ele, né, Satanás, ou seja, aquele que divide, afasta de mim. Então, muitas vezes, nós corremos esse perigo de nos afastarmos, proclamarmos Jesus e afastar dele. Assim aconteceu com Pedro. Então, não nos assustemos, a gente cai nesses degraus, mas voltemos atrás. Viver a vocação a partir da humanidade de Jesus, das suas fragilidades, é a única maneira plena de realizar. É a maneira de ser discípulo missionário. Este caminho se assemelha ao Cristo. Sugere permanente e íntima união com o próprio Cristo. Anunciar Cristo, viver Cristo a partir da sua humanidade, é assim que nós anunciamos Cristo. Somente assim podemos nos tornar uma autêntica resposta à própria humanidade. Prosseguindo em frente, falemos de Maria e discípula missionária, modelo de todos os vocacionados. Ela está próxima, sempre, de todos os filhos e filhas. Seu coração e escola vocacional. Ela é a máxima realização da existência humana, não só cristã, mas também humana. Nela se realiza, por primeiro, a plenitude. Ela é a rainha dos apóstolos. Ela é a mãe do Rei Jesus, por meio de sua obediência e a vontade de Deus. Ela soube dizer sim a Deus, faça-se em mim segundo a sua palavra, e foi fiel, inclusive, seguindo Jesus, acompanhando até os pés da cruz. Em muitos momentos da vida de Jesus, nós não ouvimos falar de Maria, mas nos momentos difíceis, lá estava ela. A Virgem concebeu e educou e acompanhou o seu filho, até o sacrifício da cruz. Em ela continua hoje a nos educar e orientar para seu filho Jesus. E em Caná, ela foi clara. O primeiro milagre de Jesus: fazei tudo o que ele vos disser. Este é a única vez que Maria dá uma ordem na Bíblia. E essa ordem continua valendo. Procuremos, pois, fazer o que Maria nos diz, fazer o que Jesus nos disser. E Maria ensinou-nos com a própria vida, dizendo sim, sendo fiel. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que em você, querido catequista, querida catequista, que em todos nós a vontade de Deus se cumpra. A palavra de Deus se cumpra. Maria atrai multidões à comunhão com Jesus Cristo. Lembremos
de Guadalupe, no início da América. Guadalupe, aquele povo, dizimado pelos espanhóis. E Maria, através dessa aparição em Guadalupe, ela reconciliou aquele grande povo com Jesus. Imagina, em Aparecida, mais de 7 milhões de pessoas frequentam o templo ao ano. É um vínculo com Jesus a partir de Maria. E pela fé em Maria, pela devoção a Maria, muitos católicos permanecem fiéis, vinculados à igreja, pelo vínculo a Maria. Então, Maria é essa vocacionada, que continua missionando. Ela é a plena realização da nossa vocação batismal. Em Maria, nós vemos plenamente realizado o batismo que recebemos. Fomos batizados para seguir Jesus, para ser fiel a Jesus. Maria atrai multidões à comunhão com Jesus, Filho de Deus, mas também com a igreja. A igreja é essa estrutura humana que nós temos. Maria atrai pessoas para a igreja. Continua sendo ela a maior missionária. O Padre Zezinho canta, Maria, a missionária do Pai. Servir aí, nós estamos no último tema. Queria saber quantos minutos eu tenho ainda aí, para mim. Pois não, Frei Vicente, são 9h10. Pediria ao senhor que mais 5 minutinhos para a gente entrar nas perguntas. Tá bem, eu quero falar um pouquinho de uma missão. Vou fazer, aqui estamos terminando, na última parte, a vocação em Francisco. Toda vocacional, toda formação vocacional e toda espiritualidade é vocacional. Aí reside a verdadeira consciência da vocação batismal. Tudo é vocacional. Somos chamados à vida, à amizade mútua entre nós, com Jesus, no caminho da santidade perfeita. Assim seremos uma igreja totalmente ministerial. Veja que eu falei atrás dos ministérios. A igreja pode criar mais ministérios, ou tantos quantos for necessário, para que ela, a igreja, chegue a toda pessoa, a cada pessoa, chegue a todas as periferias existenciais e geográficas. E só poderá fazê-lo através de cada batizado que toma consciência da sua missão, da sua importância. Exemplo completo disso é que o Papa tornou, falei agora há pouco, a catequese um ministério, abriu o leitorado e a qualidade com as mulheres. Para quê? Para que não falte pessoas nesses ministérios. E, sobretudo, a catequese será levada não apenas como uma pastoral, mas como o ministério da catequese. A vocação nos coloca em relação com os outros, nos congrega em comunidade, nos faz partilhar o pão e nos faz discípulos missionários. Isto é viver a vocação. Para isso, é preciso que haja uma verdadeira e constante conversão pastoral. Sermos uma igreja em saída, diz o Papa, para cuidar da fraternidade universal e da casa comum. Gostaria de retomar essa palavra, onde o Papa nos diz sermos uma igreja, precisamos estar numa constante conversão para sermos uma igreja saída. Meu irmão, minha irmã, a nossa catequese, a catequese que é dada na igreja, é maravilhosa, mas ela é uma catequese de manutenção, eu diria, apenas se ela não tiver na linha de uma igreja em saída. Como poderia ser a catequese uma
janela da igreja em saída, ou uma porta da igreja em saída. Por exemplo, a catequese pode promover com as crianças novena de preparação para a Eucaristia nas casas, como na nossa Hora do Carmo faz, pode ir no Natal nas casas, pode rezar texto nas casas, pode visitar familiares de catequizandos doentes. Há muitas maneiras, pode valorizar a criança, a questão dessa mídia. Nós temos a internet, a criança poderá ajudar muito a sua catequista trabalhando nessa parte. Então, assumindo essa parte, a igreja precisa ser uma igreja em saída. A catequese precisa ir além de uma catequese de manutenção, mas ser uma catequese voltada para fora. A criança não ficar indo na igreja da catequese fechada em si, mas levar a criança a se abrir. Já na catequese, se o Evangelho fala de visitar os pobres, o tema da catequese, por que não, então, planejar uma visita aos pobres ou a algumas pessoas da paróquia? Isso é ser uma igreja em saída. É muito simples e dá sentido. A igreja em saída é uma igreja criativa, porque ela aproveita a palavra, aproveita um tema e procura pô-lo em prática. Não só reflete na igreja, no aprendizado, mas procura pôr em prática na vida aquilo que está aprendendo. Para isso é preciso que haja uma verdadeira e constante conversão. Sem a conversão mudar desse sistema X, ou não digo mudar de maneira que ele não exista mais, mas convertê-lo, dar a ele uma nova direção, fazer passar por outros perímetros, sermos uma igreja de portas abertas, que acolhe a todos com o bálsamo da misericórdia do Pai, assim nos diz Francisco, nosso querido Papa. A alegria e vocação do Francisco. A teologia do Papa Francisco destaca-se nela dessa alegria de ser missionário, a alegria do Evangelho, como ele disse, a alegria do amor. Alegrai-vos e exultai. Ele fala também sobre o óleo da alegria. O Papa não está falando de uma alegria consumista, individualista, mas da alegria de viver em comunhão, de se partilhar e comunicar. Há mais alegria em dar e receber, nos ensina São Paulo. A alegria proposta por Francisco está intimamente ligada ao serviço desinteressado, que gera proximidade entre nós e proximidade com Deus. Aí está o segredo da alegria em Francisco. Um homem simples, quando arcebispo em Buenos Aires, viajava de metrô e diz até hoje que tem saudade daquele tempo. A alegria proposta por Francisco está intimamente ligada a esse serviço. Ao pastor ter o cheiro das ovelhas. Ele nos pede que sejamos discípulos missionários para anunciar ao mundo, com alegria, o evangelho do amor, o evangelho da alegria. Muito bem, minha querida, posso falar um pouquinho sobre a experiência missionária agora, uns 5 minutinhos? Pois não, Frei Vicente. E aí nós temos aqui umas outras, nós temos 3 perguntas, que aí eu faço essas perguntas para o senhor depois que o senhor terminar, e o senhor veja como a melhor forma de responder. O que o senhor acha? Pode ser assim? Pode ser assim, então eu entro já. Combinado. Então, meu querido catequista, minha querida catequista, falei que vocação é missão e que ser catequista é uma vocação. Pois bem, como fazer missão? Como transformar uma catequese, como diz a igreja, de manutenção, de pastoral de manutenção, uma igreja e uma pastoral em saída, a catequese e uma pastoral de saída.
uma das coisas que eu gostaria de falar antes. Eu posso escrever um bom livro sem o Espírito Santo. Eu posso dar uma ótima palestra sem o Espírito Santo. Posso até celebrar uma missa maravilhosa sem o Espírito Santo. Mas eu não faço missão sem o Espírito Santo. Cada porta que a gente bate dá um pulo para dentro. E na próxima missão a gente quer dar um jeitinho para não ir. Não, vamos fazer missão uma vez só no ano, uma vez só no ano, uma só no ano. Ser uma igreja saída, ter visitas regulares na casa, por exemplo, nas casas, por exemplo, uma vez ao mês, levar a comunidade ativa, missionária, realmente comprometida a assumir a missão, não é fácil, mas é possível e muito recompensador, muito gratificante. Em Palmas, Tocantins, nós tínhamos 75 missionários e missionárias, e cada mês, cada terceiro domingo do mês, a cada mês, saímos em missão, 40 missionários, 30 missionários, fazíamos a visita nas casas, voltávamos, partilhávamos, almoçávamos juntos, tomávamos lanche junto, tinha um momento que era acolhia toda a família dos missionários. A catequese precisa de uma logística, a missão, aliás, é uma logística para sair, mas não é coisa só para a catequese, é para toda a comunidade paroquial, todas as forças vivas da paróquia, que a gente chama de pastorais, movimentos e serviços, todos eles podem ser motivados e não pode cobrar, mas pode incentivar, e com o tempo, mais pessoas vão aderir à missão periódica. Como eu já disse, eu fazia missão em Brasília também por 3 meses, foi um pouco no final da minha estadia em Brasília, minha estada em Brasília, fazia missão todo mês. A gente ia, como disse, visitava as casas, voltava 1h30 de visita no máximo, contando do momento de sair da igreja e voltar à igreja, partilhava, e era muito bem, muito bom, e fui lá até hoje com aquelas senhoras, aqueles senhores que faziam missão com saudade. E Palmas, a mesma coisa. Por onde tinham trabalhado como pároco, tenham conseguido colocar a missão, ser uma igreja em saída, ir aos outros. É isso que eu queria dizer para vocês sobre a missão, sobre a catequese. A catequese é missionária, mas não só a catequese. Mas a catequese só pode fazer a sua missão com as crianças e famílias da própria catequese. A Cláudia pode dar esse testemunho para vocês em outro momento. Íamos no Riacho, nas casas satélites, visitar crianças, na preparação para a Eucaristia, em épocas importantes, aniversário da criança, a gente ia, e até hoje aquelas famílias permanecem, embora de uma satélite distante, permanecem na nossa comunidade, e não esquece que o padre nos visitou, que a catequista nos visitou. Então, pé no chão, coração ardente e pé na missão. É isso aí. Vamos às perguntas, minha querida Lilian. Pois não, Frei Vicente. Nós temos 2 comentários aqui e 3 perguntas. Comentei, isso é bom demais, comentário, interação muito boa, pode ler. Tá certo. O primeiro, o João Lucas Dias Seixas, acho que ainda com relação a quando o senhor estava falando sobre a igreja, lembrou do versículo Mateus 16, 18, que eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É um comentário. E aí, depois... Estou entendendo o que ele está falando, mostrando que Cristo fundou a igreja, certo? Perfeito. Aí, nós temos agora 2 perguntas, na verdade 3. A Lilian pergunta: a missa é a presentificação do sacrifício de Jesus. Podemos unir nossas dores à cruz de Jesus?
Podemos e devemos. A única coisa, a missa não pode ser a mesma que Jesus celebrou. Ela é a mesma porque Jesus não pode colocar mais nada. Mas nós nos unimos a Ele e oferecemos a nós mesmos na Eucaristia. Nossas dores, nossas alegrias, nossas tristezas, sonhos. Então, isso nós acrescentamos ao sacrifício de Cristo hoje. E se nós fazemos isso aí de maneira compassiva, não revidamos ao malvado com malvadeza, não pagamos o mal com o mal, então nós estamos acendendo ao Cristo. E quantas pessoas, crianças, idosos, pedem oração, isso conta no sacrifício de Cristo. São pessoas que vão à igreja, ou iam, e agora não entendem mais, não fazem oração, mas e tudo isso aí se une ao sacrifício de Jesus. São pessoas que se assemelham muito agora ao Cristo sofredor, certo? Pode sim, deve, as nossas dores e sacrifícios somam-se aos de Jesus, se nós sofremos compassivamente, como Jesus sofreu. Pai, seja feita a vossa vontade. Não queria mais ficar na cruz. Seja feita, gritou, afaste-me esse cálice, mas seja feita a vossa vontade, não a minha. Próxima. Obrigada, Frei. A próxima. A Lilian também perguntou se não faz um comentário primeiro e uma pergunta. Não se nasce cristão, torna-se cristão ao longo da vida. Isto é Concordo. Sim. Ela complementa. Isto é ser cristificado? Pessoas de outras religiões podem se cristificar? Claro. Tem muitas religiões. Se cristificar é tornar-se como Cristo, semelhante a Ele, não é mesmo? E a gente percebe que tem muita santidade em outras religiões também. O que eu vejo, falo assim, nós estamos entre aspas fechado, né? Que eu vejo que há muita manipulação dos responsáveis, de quem está à frente, não é mesmo? Mas as pessoas estão ali de boa fé, acreditam em Cristo, na palavra, às vezes são manipuladas, mas não vão ser punidas. Jesus disse certa vez no Evangelho, né? Façam como eles mandam, mas não façam como eles fazem. Eles ensinam certo, muitos ensinam certo, mas exploram, aí já é outra coisa, não é mesmo? Mas então, a Cristo está presente não só e necessariamente nas pessoas cristãs, católicas ou porque são batizadas. Ele está presente, ele já salvou a todos. Então, o seu sangue foi derramado por todos. Basta que a pessoa tome consciência disso, ou se não toma consciência, que ela não pratica o mal, mas pratica o bem. Tá bom? É uma maneira bem ampla de pensar essa questão da cristificação, da eucaristização da pessoa. Sim. Obrigada, Frei. Tá ótimo. Nós temos agora 3 perguntas referentes ao Ministério do Catequista. Eu vou tentar juntar, vou ler as 3 para o senhor, porque eu acho que elas se complementam. A primeira, a Lilian pergunta como é que está a implantação do Ministério do Catequista na Arquidiocese do Senhor. Aí, em seguida, o João Lucas Dias Seixas pergunta assim, o que difere a catequese enquanto ministério em relação às outras pastorais da igreja? Essas outras pastorais também não seriam um ministério? E aí, ao último, primeiro um agradecimento. Frei, muito obrigada por nos iluminar, da Eliana Nogueira de Souza. E ela complementa, catequistas podem não preencher critérios para o ministério, mas seguirão exercendo as mesmas atividades que os que se tornam ministro. Isto não cria uma subcategoria de catequistas? Foram essas as perguntas, Frei, relacionadas ao Ministério do Catequista. Muito inteligente essa última aí, inclusive.
porque, veja bem, a questão do catequista. Por exemplo, na igreja, você pode ter uma pessoa muito bem preparada para a liturgia, que faz uma leitura condizente, que proclama a palavra, e ela não ter recebido a ordem da autoridade de fazer isso. Então, ela não está sendo reconhecida, mas ela tem condições. Pessoas para isso aí precisam ser escolhidas, ser preparadas, né? E ter uma caminhada e estar dispostas também a continuar se preparando, como estão fazendo vocês. Então, a questão do ministério da catequese, essa pergunta que ela colocou, com certeza, eu vejo assim, que na paróquia, o ministério da catequese, ele pode ser renunciado, não é como ordenou uma pessoa, um diácono, ele é diácono para sempre. Não vai marcar a pessoa com um caráter, né? Como o batismo marca, como a ordem marca, né? Sacerdotal, diaconal e episcopal. Mas, então, ela receberá o ministério, mas poderá deixar de exercê-lo, ou afastar-se, e não é catequista necessariamente para sempre, tá bom? Agora, a pergunta que essa colega fez sobre criar uma segunda classe catequista, pode ser que a catequista ou catequistas tenha condições de receber o ministério, mas, por algum motivo, ele não quer assumir compromisso maior. Então, ele vai continuar catequista, mas não necessariamente de segunda categoria, porque ele tem condições. Agora, se alguma paróquia tem alguma catequista, ou algum catequista, que não preenche os requisitos, vamos dizer assim, de segunda categoria, mas se ela está precisando dele e dela, se essa pessoa está se colocando a serviço, então, graças a Deus, porque estamos tendo alguém que nos ajuda, que nos acompanha. Eu vejo no momento desta maneira. Eu posso mudar o meu pensamento, mas eu acho que a igreja precisa de acolher mais pessoas para as pastorais. E o Ministério da Catequese, ele foi fundado, foi criado pelo Papa para valorizar a catequese, valorizar a catequista, certo? Dar uma certa estabilidade, certo? Ela tem uma maneira de, vamos dizer assim, uma maneira de dar um status no bom sentido. Estava visitando o hospital de semana, o Hospital Evangélico de Belo Horizonte, e lá tinha uma senhora bem velhinha, vestida com a roupa própria, capelã da Assembleia de Deus. Então, a Igreja Católica, capelão é só homem. Mas lá estava aquela senhora, e eles têm capelães, tem capelã e capelão. Tá? E aquela senhora estava lá, fazendo um trabalho maravilhoso, que a Igreja Católica, nós sabemos, está pouquíssimo presente nos hospitais, nas penitenciárias, está muito pouco presente, não é mesmo? Vai esperar que o capelão vai lá, o capelão não dá para fazer tudo, não é mesmo? O hospital, como temos aí em Brasília, de base, com milhares e milhares de pessoas, o capelão não dá conta. Então, precisava de mais gente, e precisa de gente qualificada, é claro. E essa senhora, ela sente a honra de ser capelã, né? Conversei com ela, bem velhinha. Então, o Ministério da Catequese é para valorizar a catequista, ou catequista, certo? Como valorizou também muito na igreja a questão de distribuir a Sagrada Comunhão, pessoas que são acolhidas para isso aí, né? Para essa finalidade. E eles gostam de ser honrados fazendo isso. Alguma outra? Tá, mais uma pergunta, Frei. E aí depois tem alguns agradecimentos. A última pergunta é do Aridnei Barcelos.
ele pergunta, Frei, pode existir Eucaristia sem a igreja? Ele agradece a sua presença aqui no meio, entre nós. O Papa João Paulo II tem um documento sobre a Eucaristia, ele fala que a Eucaristia faz a igreja, e a igreja faz a Eucaristia. Não pode existir Eucaristia sem igreja, nem igreja sem Eucaristia. Se a nossa igreja não tiver mais Eucaristia, não é a igreja. E se, então, a pergunta dele bem definida já a resposta lá pela carta do Papa João Paulo II, vai Eucaristia à igreja. Não pode haver Eucaristia sem igreja, como também não pode haver igreja sem Eucaristia. Se não tiver igreja, não vai ter Eucaristia. Se não tiver Eucaristia, não vai ter igreja. Mas nisso aí nós estamos tranquilos, porque Jesus já disse o seguinte, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja já passou por momentos difíceis no passado, passa no momento presente, e nós, igrejas, sacerdotes, temos que reconhecer também os nossos grandes erros pelas dificuldades que passa a igreja, não é mesmo? Vamos reconhecer isso aí, e apesar disso, Deus não nos abandona. Conheci um padre em Brasília, não é dele, não, é de um santo que dizia isso aí, que ele dizia assim, que tinha certeza que o Espírito Santo estava na igreja, porque nós, igreja, ainda não conseguimos acabar com a igreja. Nós, sacerdotes, religiosas, ainda não conseguimos acabar com a igreja. Então, a prova que o Espírito Santo está com a igreja, brincava ele, é isso aí. Eu fiquei sabendo que isso vem de um santo muito antes, e não dele, essa maneira jocosa de falar, que a igreja conta, de fato, com a proteção do Espírito Santo. Fique à vontade, mais alguma coisa? Vamos, nós aqui só temos agora os agradecimentos, Frei. Aqui o Aridnei fala, agradecemos sua presença aqui. A um usuário não identificado, obrigada pela excelente palestra. A Lilian, gratidão, Frei Vicente. Alguns agradecimentos a mais aqui, pedem a bênção do senhor, a sua bênção. E a gente vai encerrar por aqui. Frei Vicente, já são 9h35. Mais alguns comentários aqui, agradecimentos ao senhor no chat, pelo dia de hoje, pela sua presença, pelos seus ensinamentos. E eu acho que, para encerrar, o senhor poderia, por gentileza, nos conceder a sua bênção e também fazer uma breve oração final? Muito obrigada, Frei Vicente. Obrigado. Ó Pai querido, eu te louvo e te agradeço por esse momento, pelo meu irmão Pedro, que me assessorou na técnica, pela Cláudia, que me convidou, por cada irmão e cada irmã que me ouviu, Senhor. Que possam, com a sabedoria do Espírito Santo, filtrar, acolher aquilo que é bom para a vida, e que esta palestra ajude a todos e a todas a viver melhor a vocação. Ajude a mim também. Abençoe-vos o Deus todo poder e ternura, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, Frei Vicente. Muito obrigada. Tivemos aproximadamente 54 pessoas participando aqui no nosso pico. Até agora ainda temos 45, mais outras mensagens aqui de agradecimento. O Éder Ramos fala, agradeço a oportunidade de estar presente. O Moron fala, obrigada, Frei Vicente, grande abraço. Olímpia Soares, muito grata, valiosos conhecimentos, a sua bênção. E eu vou passar a palavra para a Lilian, para a gente encerrar. E mais uma vez, muito obrigada. Gisele, pois não. Oi, eu gostaria de dar uma palavrinha rapidinho. Pois não, Ana Cláudia, fique à vontade. Pode encerrar. Ô, Frei, muito obrigada. Eu estou aqui quietinha. Estou ouvindo. Muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade. Gente, o Frei Vicente é um doce de pessoa. A disponibilidade dele é assim, incrível. Né? Frei, muito obrigado. Deus te abençoe.
Muito obrigada. Foi maravilhosa a sua palestra. Eu já sou de figurinha, sua fã, né? De carteirinha aqui. Realmente nós temos missão junto, né? Aqui de porta, batendo nas portas, levando porta na cara, mais levando porta na cara do que entrando. Mas nós entramos em muitas casas aqui na Asa Sul com a companhia do Frei Vicente. Sabe? A missão é um retorno muito bom para a paróquia. Se toda a paróquia soubesse a importância da missão, toda a paróquia teria missionários. Né? E nós, como catequistas, nós deveríamos ser os primeiros a fazer missão. Nós fazemos missão indiretamente, né, na catequese, mas seria muito bom se nós tivéssemos a missão como uma coisa corriqueira. Né? Que igual o Frei Vicente falou, vem gente de outras cidades satélites para nossas paróquias, realmente vem, né? Mas é um trabalho de formiguinha, e tem que ter muita disponibilidade do pároco, porque quando não tem a disponibilidade e a participação do pároco, nós como catequistas não fazemos. É verdade. Sozinhos nós não fazemos, né? Então, é muito importante a missão, e esse tema que nós estamos trabalhando, vocação e missão, assim, encaixa direitinho na nossa catequese, na nossa realidade, né? Nós, como catequistas, principalmente nós como coordenadores, a gente vê a dificuldade até entre as próprias paróquias, né? Da gente conseguir reunir. Imagina a gente reunir catequistas, ou crianças, ou pais, para sair fazendo missão, né? Então, é um trabalho bonito quando a gente faz, mas é um trabalho difícil também, tá? Frei, obrigado, viu? Fica com Deus. Eu agradeço também, minha querida Cláudia. Lília, pega a palavra aí, Lília. Bem, sim, vamos realmente agradecer a Deus essa oportunidade de escutar o Senhor, né? Tão cheio do Espírito Santo aí com essa síntese do documento fez para nós nessa apresentação, lembrando o documento de Aparecida, lembrando também o concílio, essa caminhada de igreja que vai refletindo, amadurecendo, e o quanto que a gente deve realmente assim ser grato a essa igreja que cresce tanto, né? E que nós fazemos parte, tão rica. Muito obrigada pela sua presença, Frei Vicente. Colaborou demais conosco, catequistas, tá bom? Esperamos contar com o senhor mais vezes. Pode contar, sim. A gente sempre tem um lugarzinho a mais para atender as pessoas. Para catequese. Exercitar a vocação, a missão. Amém. É a nossa missão, né? Ser disponível. Amém. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Obrigado. Passar, Gisele, o YouTube, deixar rolando, quem quiser cantar o hino do ano vacacional, aí vocês podem ir se despedindo. A gente vai deixar passando o hino do ano vacacional. Vou ligar aqui. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Deus. Boa noite. Estou aqui saindo, né? Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Fiquem com Deus também. Boa noite. Boa noite. Boa noite, paz e bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Passaremos dia e noite em oração, ouviremos o Senhor a nos chamar a uma nova estação vocacional, e o convite para com Ele hoje está, numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, onde arde o coração. Emaús é aqui, onde os pés se moverão. Emaús é aqui, como graça e oração. Desceremos da montanha com Jesus, trilharemos
seguiremos o caminho de Emaús, à procura de irmãos crucificados, a uma nova estação vocacional, aquecer os corações desconsolados, numa igreja toda ela sinodal. Emaús somos nós, uma igreja em saída, Emaús somos nós, juventudes reunidas, Emaús somos nós, no cuidado com a vida. Emaús somos nós, uma igreja em saída, Emaús somos nós, juventudes reunidas, Emaús somos nós, no cuidado com a vida. Abriremos nossos olhos em Jesus, quando Ele nos falar ao coração. Mesa pronta, pão partido e partilhado, por uma nova estação vocacional. Ele está e ficará ao nosso lado, numa igreja toda ela sinodal. Emaús é assim, despertar a multidão. Emaús é assim, discernir a vocação. Emaús é assim, como graça e missão. E seremos missionários com Jesus, indo em busca destas novas gerações, com Maria pelos campos e cidades, por uma nova estação vocacional, no Espírito formar comunidades, numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, com plena consolação.